Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial aqui da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós atingimos a meta de 825 inscritos. E hoje eu trago a segunda parte da história do reino Ptolomaico. Hoje veremos os primeiros reis Ptolomeus e foi que cada um deles fez, o que eles fizeram no Egito, o que mudou, as guerras que aconteceram, os territórios conquistados, os territórios perdidos, todas as histórias aqui hoje neste vídeo aqui no História com Zelota. Mas antes de começar, eu sempre peço a vocês que não esqueçam de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais aqui o canal a ficar mais conhecido, a divulgar para o pessoal. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago um conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do Ocidente e no Oriente aqui nos nossos vídeos especiais da meta de inscritos. A cada meta de inscrito batida eu trago um vídeo especial para vocês. Então dá uma olhada aí nas playlists que tem aqui, tem muito conteúdo aí de história antiga. Então tem muita coisa para vocês aí se divertirem à vontade. E também a nossa saga romana, que eu concluí recentemente. Estou triste com o fim da saga romana, mas enfim, concluímos depois aí de 1 ano e meio, quase 100 vídeos aí. Eu falei mais de 100 no vídeo passado, mas foram quase 100 vídeos que a gente fez aí da saga romana, com toda a história de Roma aí, passando por do período da fundação, monarquia, todos os imperadores, todos os padores. Se você sempre teve curiosidade de saber toda a história de Roma, você encontra aí nessa playlist da saga romana. Então passa lá que tá muito legal, tá muito interessante. Bom, também me sigam no Instagram para ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes, fiquem ligados lá nos stories. E tem o meu quadro Culta com Zelota, em que eu trago um conteúdo extra que não foi falado no vídeo daqui do YouTube. Então pessoal, corre lá para o Instagram. Se você não tem Instagram, não tem problema, tem Facebook, então dá uma chegada na minha página no Facebook, que eu também sai esses vídeos do Curta com Zelota lá. O link está embaixo aí na descrição, beleza? Então vamos lá começar, claro, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo sem enrolação. Só no começo que eu tenho que falar essas coisas aí, porque tem que fazer vídeo para todos, quem está aqui, quem já chegando agora. Então vamos lá com Ptolomeu I, que eu comecei a contar a história dele no vídeo passado, né? Já que eu fiz toda aquela introdução quando Ptolomeu ele se torna o rei do Egito. E agora, como rei do Egito, os primeiros atos dele. E claro, começou com o quê? Guerra. E foram aquelas guerras que eu mencionei no vídeo anterior, que foram as guerras dos Diádocos, né? Os antigos generais de Alexandre, disputando ali os seus territórios, os territórios que pertenciam ao Império de Alexandre, depois de todas aquelas artimanhas que aconteceram ali, todo mundo brigando pelo legado de Alexandre, matando ali o filho dele, o meio-irmão também foi assassinado. Enfim, todos os detalhes eu contei, inclusive lá no Curta com Zelota, hein? Quem não assistiu, dá uma conferida que eu contei os detalhes sobre esses 3 personagens aí, né? Estão lá no vídeo do Curta com Zelota. Então, só foi o seguinte, pessoal, no começo desse reino dele, como eu falei, houve aí essas guerras, houveram essas guerras, foram as guerras diádocas, dos Diádocos. E ele tinha 2 objetivos, né? Ptolomeu I tinha 2 objetivos nesse início do governo dele. O primeiro era manter o território do Egito intacto, não perder terra para nenhum dos seus inimigos. E o segundo objetivo dele era de aumentar o território do Egito, ele queria expandir o Egito. Então, através dessas guerras, ele conseguiu anexar aí uma boa quantidade de territórios ao Império do Egito, ao seu reino, né? No caso o reino Ptolomaico. Então, nessas guerras ele conquista a Líbia e a Celecíria, que é uma parte que fica no sudoeste da Síria e que foi bastante disputado entre o reino Ptolomaico e o Império Seleucida, que eu já contei a história do Império Seleucida aqui no canal, está na playlist aí dos vídeos especiais. E também conquistou a Judéia e o Chipre. E aí Antígono, que era aquele rei da Síria, ele queria governar, unificar todo o Império de Alexandre. Então ele queria derrotar todos os seus antigos companheiros que estavam ali disputando
os seus territórios e ele queria fazer essa unificação. Mas aí o Ptolomeu ele vai unir forças, vai fazer uma coalizão com Seleuco, que era o rei dos Seleucidas. E aí os dois conseguem derrotar em uma batalha Demétrio, que era filho de Antíoco, que foi na Batalha de Gaza, que aconteceu em 312 a.C. E aí ficou um tempo sem guerra entre 311 e 309 a.C., período de paz, e aí as hostilidades foram retomadas. E aí Ptolomeu ele ocupa Coríntio, que era uma cidade grega, e outras cidades da Grécia. Só que aí nesse tempo ele acabou perdendo Chipre em 306 a.C. E aí o Antígono, para revidar, ele tentou invadir o Egito, mas o Ptolomeu conseguiu ali defender as suas fronteiras e evitar perder o seu território, seu precioso território no Egito. E aí foi feita aí uma nova aliança em 302 a.C. contra Antígono. E Ptolomeu fez parte novamente dessa aliança. Só que Antígono ele morre na batalha de Ipso, antes de Ptolomeu chegar nesse combate. Ptolomeu ele se comprometeu a participar nessa nova guerra, essa nova batalha, e ele levou o seu exército egípcio, só que quando ele chegou lá, o Antígono já havia morrido, então a história já estava resolvida. Então foi aí que ele já estava por lá mesmo, não tinha, para não dar viagem perdida, que ele conquista a Celecíria e também a Palestina. E ele acaba com isso quebrando um acordo com Seleuco, que acabou se tornando motivo para as guerras sírias que acontecerão ali entre o Egito e o Império Seleucida durante os séculos 3 e 2 a.C. Então depois dessas guerras que aconteceram, ele resolveu se afastar dos campos de batalha e começou a dar ali o início à sua aposentadoria. Porém, essa aposentadoria dele acabou sendo curta, porque ele resolveu retornar para o campo de batalha para uma última guerra, que foi a guerra que ele conquista de volta o Chipre em 295. Então, depois dessa reconquista do Chipre, ele retorna à sua aposentadoria. Na verdade, não no governo, né, mas nos campos de batalha. Então ele resolve dividir o reino ptolomaico com seu filho Ptolomeu II, que era filho dele, com a Berenice, que era a sua esposa, a sua rainha. E aí depois ele resolveu se aposentar de vez. Ele resolve parar e começa a escrever um livro com as suas memórias das batalhas em que ele esteve ao lado de Alexandre o Grande. Imagine as histórias que ele deve ter escrito. Só que infelizmente para nós, esses registros se perderam. Então não tivemos acesso ao que ele registrou desse período em que ele esteve lutando ao lado do Alexandre o Grande. E aí aconteceu que em 283 Ptolomeu I ele faleceu aos 84 anos de idade. E aí deixou o reino seguro e bem estabilizado para o seu filho Ptolomeu II. E aí Ptolomeu II Filadelfo, segundo rei do reino ptolomaico. Ele assim que assumiu em 283, ele tinha já mostrado que a sua postura seria uma postura mais pacífica, ele era um cara mais culto, ele não era um guerreiro, ele não era um cara de partir para o campo de batalha como seu pai, que teve a vida inteira ali, uma história dentro ali do mundo militar, do militarismo, dos campos de batalha com o Alexandre. Porém, nesses 3 primeiros anos do seu governo, foi quando iniciou ali a primeira guerra síria. E foi justamente essa disputa ali entre os egípcios e os seleucidas. E aí, nessas guerras, ele acabou conquistando ilhas no Mediterrâneo. Além dessas ilhas, alguns distritos, que são os distritos da Cilícia, da Panfilha, da Lícia e da
Cária. Todos esses distritos ficam na Ásia Menor. Então todos ali naquela região ali, onde tem a Turquia, a Anatólia e tal, que eu já mencionei muito aqui na saga romana. E aí, alguns desses territórios que ele conquistou na Primeira Guerra Síria acabaram sendo perdidos durante a Segunda Guerra Síria, já perto do fim do reinado do Ptolomeu II. E aí ele, no ano de 270, perdeu aqueles territórios, mas vamos conquistar outros, né? Ele acaba conquistando o reino de Kush, que era um reino africano, que é onde hoje fica o Sudão. E ele domina o território cuxita. Inclusive é uma civilização que uma escrita aqui ela sugeriu falar sobre esse pessoal aí. Achei interessante aí. Vocês acham de uma saga africana, hein? E aí o Egito passou a ter o controle do ouro do sul do Egito, né? Aquela região Sudão ali, perto ali no sul do Egito, uma região muito rica em ouro, né? Então eles passaram a ter acesso àquele ouro ali, não só isso aí, como também ao porto de Sudão, e passaram a procurar por elefantes para serem utilizados na guerra. Então era uma prática que era utilizada pelos cuxitas, e os ptolomeus agora vão passar também a usar os elefantes em campo de batalha. Isso acabou sendo um dos elementos que vão ser introduzidos dentro da cultura helena, uma herança aí dessa cultura cuxita que entra aí na cultura helena. E aí Ptolomeu, ele era casado com Arsinoé I. Arsinoé I, que era filha de Lisímaco. Lisímaco, que era mais um dos grandes generais que lutaram lá de Alexandre o Grande, e que governou a Ásia Menor, a Trácia e a Macedônia por 20 anos. E com ela ele teve os filhos legítimos dele. Porém, ele se separou dela e lhe deu início à tradição que era a tradição antiga da cultura egípcia, e casou-se com a sua própria irmã, que era a Arsinoé II. E claro que os egípcios adoraram esse ato. Ele está valorizando a tradição nativa do Egito, o casamento entre irmãos, mas terão consequências dos próximos reis ptolomaicos por conta dessa união aí. Bom, aí o que acontece que ele, como era um cara culto, quando eu mencionei aqui, quando comecei a falar sobre o Ptolomeu II, ele investiu pesado na biblioteca de Alexandria. Então ele queria transformar a Alexandria no maior polo cultural do mundo antigo e econômico também. Esse foi um dos grandes feitos dele. Além dessas conquistas territoriais, ele teve aí como esse grande feito dele o investimento na cultura e a biblioteca de Alexandria, que tinha a maior quantidade de conhecimento do mundo antigo, né? Tudo se acabou naquele incêndio. E ele morreu em 246 a.C., dando lugar ao seu filho Ptolomeu III, que se chamava de Ervegeta, ou Evergeta, que seria o significado para benfeitor. Então Ptolomeu III, ele muda aquela política dos antecessores dele de não se meter mais nas guerras dos outros. Só que ele teve uma razão para isso. Aconteceu uma fatalidade com a sua família. A sua esposa Berenice e o seu filho foram assassinados em uma disputa que aconteceu interna, uma dinastia, né, por conta dessa questão que eu falei, aquela questão do casamento dele com a irmã e tal. E aí, enfim, aconteceu uma disputa interna ali pelo trono do reino ptolomaico, e nessa disputa a irmã dele e o filho são assassinados. E aí o que acontece é que
ele acaba ficando tão desgostoso da vida que resolve ir para a batalha. E aí que surge a terceira guerra síria. E aí ele vai se meter no assunto dos outros, né? Ele não tinha nada com aquilo, mas ele estava tão destruído emocionalmente que ele queria descontar em alguma coisa. Então foi para a guerra. E essa guerra, essa terceira guerra síria, ele vai se aliar aos Seleucidas, que estavam brigando contra os macedônios. E aí Ptolomeu III ele consegue grandes conquistas nessa terceira guerra. Nessa terceira guerra ele conquista alguns territórios na Trácia, né, que foi o auge do território do reino ptolomaico. E aí Seleuco II, Calicínio, que era o seu aliado, ele conseguiu manter o trono dele depois de ter sofrido a ameaça de perder para o reino macedônio. E os egípcios eles ficaram com um saldo muito mais positivo do que os Seleucidas após essa guerra. Eles passaram a controlar parte da costa da Ásia Menor e também da Grécia. Então Ptolomeu III, depois disso, ele não se envolveu mais em guerras, mas ele sempre apoiava ali qualquer um que fosse inimigo da Macedônia, mas na questão política, né? Bom, o reinado dele vai ter como característica uma coisa que acabou se tornando muito importante na história do reino ptolomaico, que foi o crescimento da cultura egípcia, passando a ter mais destaque do que a cultura helenística. Então a gente vai ter mais elementos egípcios dentro ali dessa sociedade ptolomaica. Bom, então esse foi um breve resumo a respeito desses 3 primeiros reis do reino ptolomaico. Estarei trazendo ali os próximos, o Ptolomeu IV, a decadência do reino ptolomaico. Vou citar aqui diversos outros reis que tiveram no reino ptolomaico, até chegar aí em Cleópatra. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então, se você tem sugestão para outros temas, coloca nos comentários aí embaixo e faremos uma enquete para próximos temas que serão trabalhados aqui nos vídeos especiais. Bom, claro que aqui, né, o reino ptolomaico está sendo uma introdução para a época que os romanos dominaram o Egito. E na próxima semana, na quarta-feira, estarei retornando com a terceira parte do reino ptolomaico. E no sábado, agora com o nosso vídeo que está vago, da saga romana acabou, mas ainda tem o Império Bizantino. Tem alguns imperadores importantes para serem trabalhados. Então estarei trazendo a continuação da história do Zenão I e vou falar também do Anastácio I Diácono. Então vou trazer esses 2 imperadores para vocês aí na nossa saga bizantina. Será que vamos fazer uma saga bizantina aqui no canal? Vamos conversar a respeito disso. Mas antes de me despedir, eu gostaria de divulgar mais um canal parceiro, além do Zé Nerdbook. Tem mais um parceiro aqui do História com Zelota, que é o Casa dos Cavaleiros, que é o canal do Rafael, que ele traz aí vídeos a respeito de armas medievais, fala aí sobre métodos de luta na Idade Média, enfim, bem interessantes os vídeos dele. Inclusive o primeiro ele fala aí, fugiu um pouco, veio um pouco mais para trás para a Antiguidade, falando sobre a Gládio, que era a espada utilizada pelos soldados romanos e também utilizado pelos gladiadores nas arenas em Roma. Então eu vou ficar por aqui, dá uma conferida no site dele, vou deixar o link embaixo aí no blog, do blog dele, tá aí na descrição, e também aqui no finalzinho aqui do vídeo você pode clicar para se inscrever lá no canal dele, beleza? Então quem tiver curiosidade, dá uma chegada lá, dá uma força lá pro cara que tem um conteúdo muito interessante, bem instrutivo. A outra coisa também que eu já tinha esquecido de falar, né? Na segunda-feira, agora na última segunda-feira, fiz um bate-papo com o pessoal no Instagram às 20h30, como eu combinei. Chegou um pouco atrasado às 20h40, mas foi legal, ficamos 1 hora conversando ali, falando sobre saga romana, sobre história, falando sobre vários assuntos, foi um papo bem legal. Então, quem perdeu, apareçam aí numa próxima vez, já que eu não posso fazer ainda vídeo ao vivo aqui no YouTube, já que eu não tenho ainda inscritos suficientes para isso.
Mas enfim, conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam aí no canal para que a gente possa aí bater uns papos ao vivo aqui pelo YouTube também, beleza? Então vou ver se eu posso um bate-papo aí, uma forma mais frequente com o pessoal aí pelo Instagram, enquanto eu não posso ainda fazer live no YouTube, beleza? Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, a gente se vê no próximo sábado com o Império Bizantino. Até lá, falou pessoal!